Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Conversa de Nerd. Se você está me escutando por qualquer plataforma de áudio, não se esqueça de seguir aqui o Conversa de Nerd. E se você está me ouvindo aqui pelo YouTube, também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E hoje, galera, eu tô aqui para conversar com vocês sobre esse tema, né, que está gerando uma certa discussão na internet e também mundo afora, né, não só na internet. Esse assunto tem sido comentado, discutido por conta de toda a situação que nós temos passado, né? O cinema vai acabar? Bom, o ano de 2020 trouxe grandes mudanças para todos os setores, né? E não foi diferente para o cinema. Claro, por conta dessa questão de distanciamento social, de evitar aglomeração, os cinemas ficaram fechados por muito tempo, né? E começaram a ser reabertos agora no final da segunda metade de 2020, né? No final do segundo semestre. Mas o problema foi que ficou muito tempo fechado, né? Os cinemas ficaram fechados, as pessoas pararam de ir e isso acarretou em várias franquias falindo, algumas perto de falirem, né? E já em outros casos, olhando na verdade por uma outra vertente, ficou ruim para os estúdios que produzem os filmes, porque tem toda essa questão de você precisar lançar os filmes no cinema para você ter retorno, bilheteria e tudo mais. É assim que a indústria funciona. E como os cinemas estavam fechados, as pessoas não podiam ir para o cinema, ficar aglomeradas ali num local fechado, né? Quando a gente teve os picos no Brasil e no mundo do Coringa vírus. Eu não vou falar aqui porque o YouTube pode dar uma censurada no vídeo, mas enfim, o Coringa vírus, né? Consequentemente, os estúdios de cinema, de Hollywood, enfim, do cinema como um todo, tiveram um grande prejuízo porque os filmes não podiam ser lançados e, por causa disso, a melhor alternativa que eles tiveram foi adiar. Só que o problema foi, começaram adiando os filmes lá no começo do ano, né? E achando que ia ser uma questão de meses, 2, 3 meses no máximo. E o problema foi que as coisas não voltaram ao normal da maneira que a galera esperava, né? E da maneira que os estúdios esperavam. A galera, eu digo público, nós, e também os estúdios esperavam, né? Essa era a estratégia deles. Inclusive, no caso da Mulher Maravilha, por exemplo, a gente teve toda uma campanha de marketing sendo lançada e que acabou não sendo... assim, não que ela não foi usada, mas ela não foi lançada na mesma época que o filme vai ser lançado, que é agora em dezembro, né? Era para as coisas trabalharem juntas ali e isso não aconteceu por conta de toda essa questão que eu falei que vocês já sabem, né? Então eles optaram por adiar, mas a situação ainda não está boa, a pandemia ainda não está estabilizada e isso gera então essa discussão. O cinema ainda não está no normal, os filmes foram todos adiados. Como que vai ficar, né? E aí tem aqui alguns pontos que eu trouxe para discutir para vocês. Os adiamentos da Marvel, galera, tanto das séries quanto dos filmes, ficaram para o ano que vem, né? Nenhuma produção da Marvel saiu esse ano. No caso do cinema, a gente teve Viúva Negra e Eternos sendo adiado, e também o WandaVision e Falcão e Soldado Invernal acabaram ficando para 2021. Loki também, se eu não me engano, era para ter saído em 2020 e não saiu. Em primeiro lugar, né, por uma questão de ir para o cinema, no caso dos filmes que estavam prontos, que era o caso da Viúva Negra, as pessoas não iam no cinema assistir, então eles tiveram que adiar. E no caso das outras produções, foi justamente a parte de ter que se distanciar do trabalho. Então tem certos trabalhos, como as produções cinematográficas e televisivas, que são trabalhos que não dava para ser feito de home studio, né? Eles precisavam estar ali no estúdio, usando equipamento de lá. Em alguns casos, como o Falcão e o Soldado Invernal, tinha cenas para serem gravadas. Então, isso tudo acarretou um atraso, né? Porque a galera não podia estar junto por conta aí do Coringa vírus, não é verdade? Então as pessoas... por conta disso, se afastaram e teve todos esses adiamentos, né? O que está acontecendo com a DC? Isso com a Marvel que eu falei. A DC ia ter o lançamento da Mulher Maravilha, como eu comentei, já tinha toda essa campanha de marketing sendo lançada e acabou não rolando, né? Vai lançar agora em dezembro, junto com o lançamento em streaming. Foi o caminho que eles optaram
para que o filme não fique mais sendo adiado tantas vezes, para que o prejuízo seja menor, porque prejuízo já teve, né? Então eles optaram por fazer isso, por lançar nos cinemas que estão abertos, né, funcionando com a menor capacidade, mas tem vários cinemas abertos. Então eles decidiram lançar uma coisa mista, tanto em streaming, no HBO Max, e também nos cinemas. No caso aqui do Brasil, só vai ser possível assistir no cinema porque o HBO Max chega só no ano que vem, né? E foi uma estratégia parecida com o que a Disney fez com o filme Mulan, né? Os filmes da Marvel, que também são ali da Disney, isso não aconteceu, eles ficaram adiados para o ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. Mas no caso da produção ali da Disney, que não tem nada a ver com a Marvel, o Mulan, eles optaram por lançar misto também no Disney Plus e ao mesmo tempo nos cinemas que estavam em aberto, que eram pouquíssimos na época, né? Quase nenhum, mas eles precisavam lançar e fizeram isso, e a estratégia que eles tiveram, a estratégia financeira, para não ter um prejuízo, foi cobrar uma taxa a mais dos assinantes. Então você já pagava a mensalidade do Disney Plus, você tinha que pagar uma taxa a mais para comprar, assistir o filme, né? Comprar e assistir o filme é tipo aquele pay-per-view, né? Que já tem as técnicas aí de TV a cabo. Eles optaram por fazer isso e deu certo, né? Não foi uma bilheteria, um lucro estrondoso, quanto seria se fosse no cinema, mas já deu para eles terem um resultado bom, um resultado agradável, né? Eles optaram por fazer isso. Não sei se vão fazer a mesma coisa com a Marvel. Talvez façam, porque a gente já tem uma questão aí de vacina, mas vai ser gradativo, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Então, talvez eles façam uma coisa parecida, ainda mais agora que o Disney Plus já chegou na América Latina. Então, talvez eles optem por isso também. Vamos aguardar. Eu disse ali sobre a Mulher Maravilha, essa questão do lançamento misto, né, vai começar com a Mulher Maravilha, mas o ano que vem todas as produções vão ter o seu lançamento misto, ou seja, tanto no streaming quanto nos cinemas que estiverem abertos na época. Foi a decisão que a Warner tomou, mesmo depois de vários tipos de resistência de alguns diretores, como a própria Patty Jenkins e o Christopher Nolan, né? O Christopher Nolan não cedeu, eles lançaram lá o filme Tenet, a Patty Jenkins acabou cedendo, tentou ao máximo, mas quando ela viu que não ia dar, ela aceitou a decisão da Warner. Mas enfim, eles acabaram optando por isso, e o ano que vem, então, todos os filmes da Warner vão ser lançados assim. No caso da Mulher Maravilha, você não vai ter que pagar nada a mais para assistir, como foi o caso da Mulan, né? Foi o oposto, né? O da Mulan você teve que pagar. No caso da Mulher Maravilha, não. Eu não sei se eles vão fazer isso com todos os filmes no ano que vem. Vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão deles. Mas o fato é, 50%, vamos supor, né? Da arrecadação vai ser no cinema. E os outros 50% vão ser de assinantes. Como eu disse, HBO Max chega aqui no Brasil o ano que vem, então a gente vai ter novos assinantes. Em primeiro lugar, na minha opinião, né, que sou um fã da DC e vendo aí a galera falar, era por causa do Snyder Cut. A galera ia querer assistir o Snyder Cut, que era um conteúdo exclusivo. Também tem outros conteúdos da DC, mas agora muito mais com vários conteúdos da Warner sendo lançados na HBO Max. Então o caminho é esse, e é uma coisa inédita. Nessa questão, poxa, filmes que vão ser lançados no cinema, você também vai ter a possibilidade de assistir em casa. Isso nunca aconteceu, a não ser por meios ilegais, né, os produtos piratas e tudo mais. Então a gente começa a analisar tudo isso e pensar, bom, se as pessoas estão com a possibilidade de assistir em casa, isso não vai criar uma cultura de fazer o que é mais fácil, que é ficar em casa e assistir um filme? Por conta disso, né, e vamos supor, Deus nos livre disso, né? Mas vamos supor que a gente nunca possa voltar ao normal e sem máscara e sem as delimitações. Será que aos poucos o cinema vai acabar porque as pessoas vão desistir de ir? Essa é a discussão que eu falei aqui no começo desse episódio de podcast, porque as pessoas estão se questionando. Então a gente tem que analisar. São esses fatores, adiamentos e lançamentos mistos, né? São esses fatores que vão determinar que uma indústria aí que tem anos e anos, né, de existência vão fazer essa indústria acabar, essa tradição acabar. E aí aqui vem a minha opinião. Até agora eu coloquei os fatos, né, como que as coisas estão funcionando até agora e quais são as previsões para o futuro, pelo menos para 2021. Mas a minha opinião é a seguinte: não, eu não acho que o cinema vai acabar. Mesmo levando em conta tudo isso que eu falei, e eu vou explicar a minha opinião. Em primeiro lugar, a vacina já está em andamento, né?
dependendo de quando você assiste aqui, muitas pessoas já foram vacinadas, né? Então, eu acredito sim que o Coringa vírus não vai ser erradicado, mas ele vai ser como qualquer outro tipo de gripe que é contido. As pessoas tomam a vacina, as pessoas se cuidam e com o tempo, como eu posso dizer, os sintomas e as consequências decorrentes desse vírus vão acabar sendo menores. Essa é a minha opinião, é o que eu acho que vai acontecer, como é o caso das outras gripes, é uma coisa controlada. Então pode até ser que a gente chegue num nível que as pessoas vão pegar, mas não vai ser tão grave, né? É a minha opinião, tá? Não sou médico, não tenho conhecimento médico para falar disso, mas eu acho que vai acontecer dessa maneira. E isso é um ponto positivo para que as coisas possam voltar ao normal, né? Nem que for aos poucos, não sei 2021, mas talvez 2022. Eu acho que o ano de 2021 vai ser um ano de adaptação, né? Dessa fase de distanciamento e quarentena e tudo mais, para a fase da gente tentar voltar a fazer as coisas normalmente. Não só o cinema, que é a pauta aqui desse vídeo, desse podcast, mas para as outras coisas também, que é o caso das escolas, né? Que também estão fechadas em vários lugares do mundo, incluindo aqui no Brasil. Então, o 2021 vai ser um processo. Mas o cenário é positivo, né? Tudo indica que a doença vai ser contida. E com as coisas voltando ao normal, eu acredito que o mesmo vai acontecer com o cinema. Eu não acho que as pessoas vão, de uma hora para outra, decidir que não querem mais ir no cinema e vão simplesmente parar, né? Então, eu acredito que a doença vai ser estabilizada, se Deus quiser, e as coisas vão, aos poucos, voltar ao normal. E por mais que tenha essa questão que eu mencionei da facilidade, né, de você poder assistir em casa, e ainda tem a questão do preço, que você não precisa pagar um ingresso, que vamos combinar, é um ingresso caro, né, para quem não paga a meia, eu acho que o cinema tem um diferencial. Ele é uma experiência única, galera. Eu sou muito fã de ir no cinema, senti muito a falta do cinema esse ano, né? Senti falta de poder estar lá acompanhando os filmes que eu gostava, não só de super-heróis, mas outros filmes também. É o caso do Tenet, que eu não consegui assistir, né, que o Nolan insistiu que fosse pro cinema. Ele foi, conseguiram até fazer uma bilheteria razoável, mas enfim, eu não consegui assistir. Eu senti muita falta. Mas por que eu senti falta? Porque o cinema traz uma experiência única para quem está lá assistindo, e eu vou comentar aqui alguns pontos. Eu acho que é isso que vai influenciar na hora da galera voltar a frequentar o cinema quando as coisas se normalizarem. Primeira coisa, qualidade do áudio e da imagem, né? Aquela tela gigante, aquele som muito bom, aquele som alto, aquela qualidade de som. Isso tudo faz uma diferença. Não é a mesma coisa que você assistir em casa, né? Em casa você tem todos os ruídos, às vezes dos vizinhos, se você mora em apartamento, né? Tem essa questão de barulho também, barulho da rua, né? Carro passando na rua. No cinema você não tem isso, você está numa sala fechada, concentrada ali, sem interferências externas para você assistir o filme e com uma coisa de qualidade. Vale lembrar aqui que a Patty Jenkins, quando eles confirmaram que Mulher Maravilha seria lançado em streaming também, além do cinema, ela falou para as pessoas procurarem a maior televisão que elas tivessem, né, para que conseguissem assistir na melhor qualidade possível. Ela recomendou o 4K. Não é todo mundo que consegue ter uma televisão dessa qualidade para conseguir assistir o filme. Então, você vai pagar sim pelo ingresso, mas você vai desfrutar de uma experiência que a sua casa não iria proporcionar. Essa qualidade de áudio, de imagem e todo o espaço você só tem no cinema. Outro ponto, dependendo do filme, as reações do público também proporcionam uma experiência muito bacana. Vou dar aqui o exemplo de Vingadores Ultimato, quando você se reúne ali com pessoas que você não conhece, numa mesma sala de cinema, mas que curtem a mesma coisa que você. Poxa, a sensação é incrível, uma experiência muito bacana, muito legal. Eu sempre dou o exemplo lá dos momentos da batalha final do Vingadores Ultimato. Foi sensacional, a galera vibrando junto, gritando, se emocionando, aplaudindo. Isso acontece nessas franquias grandes quando tem fãs, né? O Star Wars acontece isso também. Filmes da DC também, alguns, que eu não vou ser polêmico aqui, né? Mas enfim... tem filmes da DC que impactaram, que também geram uma experiência legal. Os filmes de terror também, quando você assiste filme de terror no cinema, galera, é muito bacana. Se você já assistiu e tá me assistindo aqui pelo YouTube, tá vendo esse podcast aqui pelo YouTube, comenta aí. É uma experiência muito bacana, todo mundo com medo, todo mundo com as mesmas reações ali de não saber o que vai acontecer, aquele suspense. É uma coisa muito diferenciada. E isso, mais uma vez,
assistir na sua casa não proporciona toda essa reação. Por mais que você se reúna com uma galera, tem um charme especial. O cinema tem um charme especial, né? Você ir até o local. Eu tô indo assistir um filme que eu quero muito ver e ele chegou só lá no cinema, eu preciso ir lá ver. Tem esse charme, né? Não é simplesmente assistir um filme. Quem é cinéfilo como eu tem essa opinião aí também, tenho certeza. Então, por mais que tenha essa questão do preço, né, e essa questão da facilidade de você assistir em casa, não são a mesma coisa. O cinema proporciona tudo isso que eu falei. É muito bacana. Essas são aqui algumas coisas que eu pensei para comentar com vocês do diferencial que o cinema traz. Se você tiver mais alguma coisa para comentar e estiver me assistindo aqui pelo YouTube, deixa aí embaixo para a gente continuar conversando. Então, por mais que eu acho que não volte logo de cara, né, que as coisas voltem gradativamente, né, não só no cinema, mas né, nas escolas, em outros lugares que estão fechados por causa da pandemia, as coisas vão voltar ao normal. E isso vai acontecer com o cinema também. As pessoas curtem tudo isso que eu mencionei aqui. E por mais que 2021 seja um ano diferente, como eu falei aí, teve os adiamentos, né? A gente vai ter mais filme do que esperava. E também vai ter a possibilidade de assistir vários desses filmes em casa. Eu acho que depois, lá para 2022, as coisas vão começar a voltar ao normal. 2021 vai ser um ano de readaptação, de tentativa de voltar ao normal aos poucos, com várias pessoas sendo vacinadas e tudo mais, o vírus sendo contido. E aí depois, aos poucos, eu acho que sim, as coisas vão voltar ao normal e vários conteúdos, vários filmes que já foram prometidos vão ser exibidos exclusivamente no cinema e a gente vai poder ir conferir se tudo der certo. Mas essa, galera, é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Se você está me assistindo aqui pelo YouTube, escreve aí nos comentários. Se você está me ouvindo por alguma plataforma de áudio e quiser trocar mais ideia comigo, vem pro YouTube, Conversa de Nerd, deixa o seu comentário nesse episódio e a gente vai continuar conversando, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Se você curtiu, deixa um like aqui no vídeo, caso me assista pelo YouTube, e também se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.